Você sabe responder a pergunta, quem sou eu? Não eu. Você, responder para você mesmo, quem você é. Quem sou eu nesse sentido, olhar para o espelho e falar, quem que eu sou, no final das contas. Você se conhece? O quanto você se conhece? Será que de maneira plena, definitiva, já sabe tudo a teu próprio respeito? Já posso antecipar, não, você não sabe tudo a seu próprio respeito. Pelo simples fato que você está vivo ainda, né? Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a instantes, né? Você não tem o domínio de como você vai reagir se algo acontecer e mudar muitas das suas circunstâncias de vida. Talvez você descubra coisas em você que você mesmo não sabia até então. Muito perigoso você dizer, eu sei perfeitamente bem quem eu sou e dane-se, né? Isso é sempre uma manifestação de um orgulho bastante evidente. Eu gosto muito da resposta que o Don Quixote dá a essa pergunta. Estou com o Don Quixote aqui mesmo, então vocês me desculpem, mas eu estou citando ele à torta direito. O Don Quixote, né, se você não sabe, o Don Quixote é um fidalgo, um senhor de terras, o Quijana, que ele se decide que ele vai ser um cavaleiro andante, né? Vai ser um... mais ou menos o equivalente hoje em dia, o sujeito, ele tem 50 anos do livro, então é mais ou menos a minha idade hoje. É mais ou menos como se eu hoje decidisse, eu vou ser o Batman, eu vou me vestir de Batman e vou sair combatendo o crime. Seria uma coisa mais ou menos assim que o Don Quixote fez. Só que, você vai ler o livro, obviamente, quem olha de fora vai achar um completo louco, né? Completamente insano, né? Mas Don Quixote não estava tão interessado em ser o Batman da sua época. Ele estava interessado em, através, né, da cavalaria andante, restaurar uma dimensão espiritual de virtudes através de um exemplo. Que ele vai parecer louco, ele bota os pés pelas mãos, lendo o livro você vê isso muito facilmente, mas não significa que ele esteja errado e não significa que ele não possa vir a ser aquilo que ele queria ser. E por isso ele se defendia respondendo às pessoas que o achavam louco, dizendo, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu posso ser. E eu gosto muito dessa resposta porque esse eu sei quem eu sou tem a ver com quem ele vinha sendo, o fidalgo, o Quijana. Ele sabe quem ele é naquele sentido. E ele sabe que ele está abaixo daquilo que ele pode vir a ser. E como cavaleiro andante, é uma forma de tentar ser alguém melhor. Eu sei quem eu posso vir a ser. Há uma dimensão que envolve o passado do Quixote, do Quijana. Há uma ação que tem a ver com quem ele quer ser, e quem ele pode vir a ser, e uma decisão no momento presente de tentar ser alguém melhor, né? Pagando o preço por isso. Nessa resposta do Quixote, que eu gosto muito, você vê que quando você vai tentar responder essa pergunta, quem sou eu, você tem 3 dimensões para responder isso. Uma dimensão que se refere ao passado, a história da sua vida, quem você foi. Tem uma dimensão do presente, quem você está sendo, porque você não está preso a essa história, você pode mudá-la. Mas para mudá-la também tem muito a ver com essa dimensão de futuro, com as possibilidades em aberto. Tem aquela, não é bem um conceito, para mim é uma descrição de consciência do Maurice Pradines, que é um psiquiatra, se não me engano, francês, que ele diz que a consciência ela é uma memória do passado, preparada para as atividades do presente, em virtude de um futuro. Enxerga aí as 3 dimensões? Quer dizer, você tem que saber quem você foi. Você tem que saber quem você pode vir a ser, para você saber o que você deve fazer agora para ser quem você quer ser, né? Quanto mais consciência você tem de você mesmo, mais você consegue ir na sua história e ir em direção ao seu futuro, sabendo perfeitamente o peso do drama das decisões do presente. Quanto menos consciência, menos você conhece a sua história, menos você pensa no seu futuro e mais você decide de acordo com o dia. Aquela coisa do, pode ser desde a deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou até aquela coisa do vou cumprir, fazer o melhor possível desse dia aqui, o dia de amanhã, Deus quem sabe, né? Existe mesmo essa coisa, né, evangélica, né, da Bíblia, né, do não se preocupar com o dia de amanhã, né, assuma a tua cruz que é o do dia de hoje. Isso se refere a como você lida com o presente, mas não significa que você não tem que pensar com relação ao futuro. Até porque se você não pensar em relação ao futuro, você não está pensando na salvação da tua própria alma, né? Porque você não vai salvá-la, garantir a salvação num dia só, né? Você pode até estar em estado de graça hoje, mas amanhã ninguém garante. A própria reafirmação, né, de você assumir a sua cruz de cada dia já é uma dimensão de como você quer ser, quem você quer ser no futuro. Então essa coisa que envolve o passado, envolve o futuro, envolve o presente, veja que torna a resposta muito mais complexa do que parece. Envolve você saber contar a sua história do passado. Envolve você saber imaginar histórias possíveis para o seu futuro. E envolve você saber mais ou menos, razoavelmente, mapear as circunstâncias atuais que você está vivendo. É sempre que tem essa coisa de contar história e tudo mais, tem muita gente aí, né? Só de falar disso a gente já sabe, né? Já estamos falando muito na área da autoajuda, essa coisa dos coaches, dos counselors. A gente envolve também a dimensão terapêutica dos psicólogos, envolve também filosofia, sem sombra de dúvidas. Se você procurar aqui, eu tenho o mapa do mundo pessoal do Julian Marias, que é uma das, digamos, da bibliografia aqui de muito do meu trabalho.
O Julian, do Mapa do Mundo Pessoal, ele vai falar muito sobre isso, né? Como a vida até tem. Estou com o livro dele aqui, deixa eu até pegar o. Só no sumário aqui já dá para ver. Quando ele fala sobre trajetórias, um mundo transitável, passado e presente, né? Então a transição que vai do passado para o futuro, do drama do presente. O Louis Lavelle, que com a consciência de si, que também fala muito a respeito disso. Tem vários caminhos, né? E uma das coisas que eu vejo muito, né, quando o pessoal fala de contar essa história, de saber quem você é, de aprender, né, usar das ferramentas de contar a história, né, você é um personagem da sua história, você é o autor da sua história, né, você é o protagonista da sua vida, essa coisa toda assim, né. Eu sempre vejo isso, eu vejo aquilo e falo assim, quase sempre eu acho que está todo mundo, tudo meio fora do lugar, assim, especialmente em relação a um aspecto, que é o aspecto do autoria da tua vida. Quão autor você é da tua história, de fato. No máximo você é coautor. E durante boa parte da vida nem isso você chegou a ser. Para pensar. Você é autor do seu próprio nascimento? Não. Você é autor para decidir quando você nasceu, onde você nasceu, que pai e mãe você teve, que família você nasceu, em que língua, em que cultura, em que sociedade. Você se sustentou quando você era criança. Você escolheu qual escola que você frequentou? As amizades que você construiu, elas foram simplesmente porque você quis ter amigos? Ou teve muito mais a ver com o fato de uma espécie de conquista meio mútua, uma coautoria? Toda amizade é uma coautoria, né? Demora pra gente ter algumas decisões na vida em que a gente é plenamente autor, plenamente responsável por aquilo. Demora. O que significa dizer que não precisa contar muito a tua própria história, precisa saber que você é muito menos autor do que parece. O que faz toda a diferença na hora que você vai ser o narrador da sua própria história de vida. Tanto do passado, como do futuro, como do presente. Implica você se colocar numa posição de narrador que está mais para uma espécie de detetive que vai descobrir uma história, do que de um autor que já sabe qual é a história e a está contando com um controle completo para alguém. Um detetive descobre. Quando a gente quer se conhecer, a gente se coloca mais nesse contexto. O narrador, portanto, não é exatamente o autor, mas ele está aberto até para descobrir quem foram outros autores junto com você. Eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre isso aqui, tá? E quero dar nesse aqui 2 exemplos breves aqui, para não deixar esses vídeos longos. Eu já até falei dele, quando eu naufraguei na vida, quando eu percebi que eu naufraguei na vida lá nos meus 17 para os 18 anos, eu estava entrando na faculdade de Direito. Neste ano, saiu um livro que eu li, não me lembro o que me fez ler, mas enfim, foi o que eu li, que era um livro do Carlos Hertel Corny, que eu já falei dele sobre isso aqui, que é o Quase Memória, Quase Romance. Por que Quase Memória, Quase Romance? Porque Quase Memória porque ele é todo baseado em muitas memórias que o Corny tinha com o pai dele, que já era falecido. E Quase Romance porque ele romanceia várias dessas passagens. E a história toda, basicamente, é o próprio Carlos Hertel Corny, como um personagem, ele está no fim do expediente, no escritório, e de repente chega um embrulho para ele, enorme, e ele imediatamente reconhece aquele embrulho como sendo do pai. Pela letra, pela dobradura, pelo barbante. Só que o pai dele tinha morrido. Como é que aquilo chega de repente? O livro todo é ele diante desse embrulho sem ele abrir. E cada detalhe do embrulho faz ele lembrar do pai. E com isso ele vai contando a sua própria história. O pai, de certo modo, o obriga a desembrulhar muitas memórias, a lidar com muitas coisas. E, de certo modo, ficar numa situação mais insegura com relação ao próprio ser dele. Ele vai descobrindo muita coisa. Só para você dar uma passagenzinha, quase no final do livro. Ele falando do pai, né? Se ele viveu e morreu cheio de truques, de certa forma legou-me alguns deles. Foi sua herança, a melhor porque, entre outras coisas, única. Um desses truques foi me autodefender de memórias devastadoras. No caso dele, não apenas se defendia, mas transformava a memória em aliada. Fazia dela não apenas a sua testemunha, mas a sua cúmplice. Basicamente assim, o pai pegava da memória do passado dele e inventava do jeito que lhe era mais propício. Já o personagem do Carlos Hertel Corny era aquele que sabia, de certo modo, guardar essas memórias e não lidar com elas. Como em qualquer herança, sempre se perde alguma coisa pelo caminho. Eu perdi essa capacidade de alterar o sentido, o eixo da memória. Sei destinar para o compartimento respectivo aquilo que me incomoda, mas falta-me a química para decantar o resultado. O máximo que consigo é segregá-la. Sem essas defesas, já me dou por pago ao circunscrever a memória a seus limites. Obedeço ao território traçado, eu aqui e ela ali, e chegamos a conviver razoavelmente, sem mortos nem feridos. Vez ou outra, como agora, surge um fato inesperado, mas não exatamente novo, como esse embrulho em minha mesa, cheio dele, vindo dele, feito por ele.
Antes de ser um objeto físico limitado à sua superfície de papel e barbante, ele é um vasto embrulho de coisas que só ele saberia embrulhar. Mas ao embrulhar, com suas técnicas e truques, preparou até mesmo a ordem e a densidade com que deveria desembrulhado. É um trechinho, mas que para mim é muito simbólico, disso de que às vezes é a vida. Acontece de uma tal maneira que ela te obriga a você desembrulhar a tua memória, a contar a tua história, enxergando-a em luzes diferentes. A postura de um narrador que simplesmente conta o que vai lhe acontecendo modifica também a forma como você contava a história daquilo que já lhe aconteceu. Eu não sei por que o livro marcou tanto lá em 95, 30 anos atrás, mas eu sei que quase 20 anos depois, quando meu pai morreu, eu me lembrei muito desse livro. Porque eu entendi um pouco do choque da chegada do embrulho. Meu pai não deixou embrulho nenhum. Mas, de certa maneira, eu fui produzindo meu próprio embrulho naquela época. Tem aqui meu caderninho que eu trouxe para vocês aqui. Eu já sabia, vou falar mais disso nos próximos vídeos, eu já sabia utilizar da escrita mesmo, se fosse contar minha história, construir um diário, como ferramenta mesmo de autoconhecimento para mim, né? Só que dessa vez aqui não era exatamente isso, né? Nessa vez assim, foi assim, eu não vou dar conta do que vai, tanta coisa que eu vou ter que dar conta a partir do que tinha acontecido, pelo momento que tinha acontecido a morte do meu pai, o meu momento pessoal, no meu time, né? Eu sabia que aquilo ali era assim, era para fazer terra arrasada. Eu precisava demarcar, eu precisava me ancorar em alguma coisa, ter uma boia. E esse diáriozinho aqui foi alguma coisa assim. Eu tinha tanta consciência disso, né, que eu até vou botar aqui, não sei se vai aparecer, mas enfim, minha letra é terrível. Tá aqui, Diário de Francisco Scorsese. Aí tem todo o drama também do cara lutado, releve, né? A Procura, A Caminho, era o título entre aspas, né? Comecei no dia 1 de fevereiro de 2014. O primeiro ano sem meu pai. E aí eu boto o nome do meu pai com os dados de quando ele nasceu e quando ele morreu. E tudo aqui é um grande... Todas as entradas, né, fiquei o ano todo assim, é uma grande conversa com ele, comigo mesmo, com Deus, sim, sei lá, roteiros de direções espirituais que eu fazia na época, de confissões, enfim, um monte de coisa. E quando eu fazia eu me lembrava muito, né, eu acho que eu não cheguei a reler na época, mas eu sabia perfeitamente que eu estava como personagem, assim, diante de um embrulho, a morte como um embrulho, eu falei assim, como é que eu desembrulho, como é que eu lido com esse negócio? E na hora que eu comecei a lidar com aquilo, eu falei assim, meu Jesus amado, falei, quem sou eu? Eu já não sabia mais, todas as minhas poucas certezas já estavam indo por água abaixo, eu tive que refundar muito disso, e essa refundação passava por, deixa eu contar essa história direito, deixa eu olhar de novo para essa minha história, não como quem é dono dela, mas como alguém que vai conhecer essa história. Até para poder lidar com o presente de naufrágio que eu vivia e também para poder imaginar possíveis futuros. Isso me fez lembrar que, na mesma época ali, foi quando, acho que um pouco antes eu tinha lido e tinha gostado do livro do Paulo Coelho, ó, vejam vocês, confissões aqui, do Diário de um Mago, diário mesmo, né? Que é justamente uma busca espiritual do personagem que era o Paulo Coelho, e eu não me lembro nada do livro. Aí fui até procurar ali, achei uma edição aqui do Paulo Coelho, tipo 15 anos depois, fez uma notinha, né? Na qual ele conta assim, curioso que ele nunca terminou, o Diário do Mago é basicamente a caminhada dele pelo caminho de Santiago de Compostela. E aí, nesses 15 anos depois, ele diz assim, eu nem terminei o caminho de Santiago, não fiz como as pessoas imaginam, não tinha tudo aquilo que estava no livro, não estava ali, né? E é interessante que nesse trechinho, estou citando ele justamente por isso, porque quando ele se debruça sobre o embrulho do seu passado, ele vai descobrindo que tem mais coisas ali, e ele se pergunta, eu queria mudar quem eu era? Ele estava numa busca espiritual de fato, ele encontrou, não encontrou? Como é que... ele sabe que foi transformado naquele processo, mas como ele foi, né? E tem algumas coisas muito, muito interessantes que ele escreve. Tem hora que ele diz assim, ó, estou duvidando da minha sinceridade na busca espiritual. Porque dá muito trabalho procurar um Deus que nunca se mostra, rezar nas horas certas, percorrer caminhos estranhos, ter disciplina, aceitar ordens que me parecem absurdas. É isso, duvido da minha sinceridade. Eu achei magnífico isso aqui, independente da qualidade literária, né? Ele se voltar para aquilo, eu duvido da minha sinceridade naquela época, duvido talvez agora, né? E talvez eu seja sendo sincero agora, justamente por duvidar dessa minha sinceridade. Eu me lembro que talvez essa honestidade intelectual do Paulo na época tinha me tocado. E aí eu estou falando dessas coisas aqui para vocês justamente porque quando eu vou contar a minha história, essas pequenas coisas que, sei lá, às vezes sem qualquer grande valor, uma leitura de um livro que eu não sei por que eu li, 2 livros aqui, de repente, eles entram na história da minha vida de uma tal maneira cujo significado está embrulhadinho para eu só me perceber e entender lá na frente. E aí veja que eu não escolhi exatamente esses livros para significarem grandes coisas. Eles em si nem significam. Mas eles são como que marcos
com que pistas para que o detetive, quando vai contar essa história, encontre através dessas pistas um sentido do próprio eu, para responder a pergunta: quem sou eu? Muito do que acontece você não sabe exatamente o peso, o sentido e o significado, né? Salvo quando você se coloca de uma maneira mais humilde, não como o autor da sua vida, mas como aquele que vai narrar que vida é essa que me aconteceu, que vida é essa que está me acontecendo e que eu estou fazendo acontecer também. E que, para onde vai tudo isso? Qual é o sentido dessa vida? Enfim, vai ser aí uma sequência de, acho que vão ser uns 4 vídeos, onde eu vou falar um pouco mais sobre isso. E principalmente sobre como é que a gente sabe utilizar a ferramenta da escrita mesmo, escrever a história, escrever um diário, como é que isso pode ajudar mesmo. Isso é uma promessa que eu já tinha feito para os assinantes do meu projeto do Travessia, é algo que os meus orientandos sabem bem, que eu sempre sugiro e sempre recomendo que eles escrevam, né, sobre isso, ajudo muitos deles. E é algo que eu quero dividir, agora que tenho muito mais cancha, né, a coisa está muito mais madura, é algo que eu vou dividir para os assinantes, mas quero trazer aqui até como um incentivo, uma sugestão, uma motivação para que você possa, independentemente, né, de você aprender qualquer coisa que seja comigo, né, mas para você se voltar para a tua própria história, para o teu próprio ser, vamos colocar assim, e consiga, né, de repente, responder, se não, né, como o Don Quixote respondeu, pelo menos com um pouco mais de consciência de si. Então virão aí alguns videozinhos que são meio que introdutórios para esse trabalho que vai ser feito dentro do Travessia, mas que já são em si também algo que pode lhe ajudar muito se isso lhe interessa. Basicamente, saber quem você é. Nos próximos vídeos eu aprofundo um pouco mais. Até lá.